Muito bem, pessoal. Muito bom dia para vocês. Bom dia. Deixa eu pegar a lista de presença. Está aqui em algum lugar. Bom dia. Bom dia. Sumiu, né? Eu e as minhas organizações. Sempre muito boas. Achei. Vamos ver quem está. Opa! Vamos ver quem está presente. Então, a Raíssa está aí. A Bruna está aí. Presente. Gustavo Henrique está aí. A Júlia está aí. Júlia Máximo. Lara Martins está aí. Presente. E a Ana tá. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Perfeito. Consegue enxergar? Sim. Sim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam. Então, esse aqui é um desenho mais genérico de um átomo, tá? Então aqui nós temos o núcleo do meu átomo, que é onde eu tenho massa, e em vermelhinho aqui eu tenho os meus elétrons girando, tá? Aí eu falei para vocês, mas eu vou falar de novo, a seguinte questão. O núcleo do meu átomo, então, no núcleo do átomo, é onde eu tenho massa. Então, a maior quantidade de massa, né? A maior massa do elétron, do átomo, está no meu núcleo. Se é assim, essa massa do meu núcleo, ela é composta por prótons e nêutrons. Tá? Então, núcleo do meu átomo é onde eu encontro a massa e essa massa, né, esse núcleo desse átomo, eu tenho prótons e nêutrons. Quando eu falo de ligações químicas, pessoal, eu estou falando destes elétrons mais longe possível. Então, deixa eu até aproximar. Destes elétrons o mais longe possível do meu núcleo. Tá? Por quê? Porque esses elétrons mais perto do núcleo, eles não formam ligações. Por que esses elétrons aqui mais próximo do núcleo não formam ligações? Porque eles estão muito atraídos eletroestaticamente, quase um trava-língua. Ela está atraído com muita força com o núcleo. Então, os elétrons mais próximos do núcleo não vão formar ligações porque eles estão muito atraídos ao núcleo. Esses elétrons aqui, eles estão muito atraídos ao núcleo.
Já esses elétrons que estão mais fora, eles não têm essa atração. E vocês lembram que eu falei que o átomo ele busca uma estabilidade? Sim. Essa estabilidade, ela vem quando esse elétron aqui forma uma ligação. Então não são todos os elétrons do átomo que formam ligação. Os elétrons mais próximos do núcleo, por causa dessa atração eletrostática, eles não estão disponíveis. Agora, os elétrons mais distantes do núcleo, eles estão disponíveis e eles formam ligação. Eles necessitam de ligações para ficarem estáveis. Como assim? Deixa eu fazer um outro desenho aqui, só que dessa vez sem o núcleo. Me respondam aqui. Quantos elétrons vocês acham que teriam a facilidade de formar ligações? Dois, 2. Muito bem. Por quê? E de onde que eles são? porque eles estão mais longe do centro. Isso. Então, esses 2 elétrons aqui, tanto deste lado quanto deste lado aqui, são os 2 elétrons que têm a facilidade, nesse desenho aqui genérico, que tem a facilidade de formar ligações. Por quê? Porque esses 2 elétrons aqui, eles estão mais longe do meu núcleo, tá? E enquanto esses outros aqui estão mais perto, eles não têm essa facilidade de formar ligações. É claro que eu posso forçar que esses elétrons aqui de dentro formem ligações, mas não vão ser ligações muito estáveis, tá? E o que é uma ligação? Então, deixa eu colocar aqui. O que é uma ligação? Isso estou falando na química, tá? Então, o que é uma ligação na química? É uma aproximação, de elétrons. Então, sempre que eu falar de ligação química, lembrem que eu estou falando de elétrons que estão sendo aproximados, que estão ficando próximos uns aos outros, tá? Se eu estou falando de uma aproximação de elétrons, não significa que os elétrons vão ficar juntinhos, tá? Significa que eles vão ficar próximos uns aos outros. Por quê? Qual que é a carga do elétron? Alguém lembra? Negativo? Negativo. Se a carga do elétron é negativa, significa que ele tem uma tendência, se é uma aproximação de elétrons, ele tem uma tendência a repelir um outro elétron. Por isso que as ligações, as mais simples que nós já vimos, elas são ligações fáceis de serem rompidas. Por quê? Porque é sempre uma atração de elétrons, tá? Um elétron com um outro elétron, tá? Então, sempre lembre disso aqui, ó. Uma ligação é uma aproximação de elétrons, tá? Beleza. Essas ligações, em geral, elas buscam a estabilidade, como eu falei. Opa, estabilidade. E essa estabilidade, ela vai ser encontrada
com 8 elétrons cada elemento. Então, cada elemento ele vai ter a possibilidade de ficar estável com 8 elétrons cada, né? O que a gente chama de regra do octeto. Aí, quando eu mostrei para vocês, lá atrás, as ligações, muitos de vocês ficavam perguntando, professor, mas esse elemento que formou ligação, ele está formando só 2 ligações. Por que o senhor falou que esse elemento está estável com 8, sendo que ele só tem 2 ligações, né? 2 elétrons formando ligação. Lembrem-se sempre, pessoal, que eu vou estar contando, além dos elétrons que estão fazendo a ligação, os outros elétrons do meu ligante. Então, é sempre esses elétrons mais externos com os outros elétrons do elemento químico que está fazendo a ligação. Vou explicar isso aqui melhorzinho mais adiante, mas deixa eu explicar isso aqui para vocês, que vocês sempre me perguntam. Quem doa, quem recebe? Porque a primeira ligação que nós vamos ver é a ligação iônica. A ligação iônica, eu tenho sempre um cátion mais um ânion. E o que é um cátion? Cátion é aquele que tem aquele elemento, aquele átomo, que vai ter a tendência de perder elétrons em uma ligação. E o meu ânion vai ser aquele átomo que vai ter a tendência de ganhar elétrons em uma ligação. Ok? O que significa isso? Ganhar elétrons, perder elétrons. Tá, eu vou colocar um exemplo aqui. Então, para isso, eu preciso da tabela periódica. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos escolher... Vamos escolher... Eu gosto sempre do alumínio. Então, vamos escolher o alumínio. Vou fazer um desenho aqui. A tela tá escura porque eu vou desenhar agora. Então, vou fazer o alumínio. Então, ótimo. Então, vou mostrar para vocês o alumínio. Eu coloquei Al no centro para representar o núcleo do meu alumínio. Tá? E esse meu alumínio, se a gente for na tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico dele é igual a 13. Se o número atômico dele é igual a 13, significa que ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Tá? Então vamos lá. Se ele tem 13 prótons e 13 elétrons, ele tem que ter 13 elétrons aqui nesses pontinhos pretos. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí. Muito ponto preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Então, ele tem 13 elétrons. Aqui. Pergunta. Esse átomo aqui que eu acabo de apresentar para vocês, ele tem quantos elétrons que vão formar a ligação? 2. Muito bem. Quem respondeu para mim? Gabriela. Muito bem. Então, 2 formam um elétron. Formam ligações. Tem a possibilidade de formar ligação. Perfeito. Que são esses elétrons mais longe aqui. Muito bem. Esses 2 que formam ligação, então, eles vão estar sendo doados ou eles vão estar sendo recebidos? Deixa eu refazer a minha pergunta. Isso, doados. Mas deixa eu só refazer a minha pergunta. É mais fácil essa última camada aqui receber 6 elétrons ou ela perder 2 elétrons e essa camada completa aqui ser a última camada? É mais fácil essa última camada aqui perder 2 elétrons. De novo, nós temos então um alumínio. O alumínio tem todos esses elétrons girando aqui em torno dele. Esses 2 elétrons aqui mais distantes vão ser aqueles que vão formar ligações, que têm a tendência de formar ligação. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, esses elétrons que estão mais distantes, eles terão a tendência de serem doados em uma ligação ou de formarem ligações com outros elétrons e receber mais elétrons? Lembra sempre o seguinte, se eu tenho uma camada semi-preenchida com poucos elétrons, no caso, se eu tenho 2 elétrons aqui, é mais fácil para esse átomo perder estes 2 elétrons e ficar com essa penúltima camada aqui toda preenchida, do que ele receber 6 elétrons aqui em forma de ligação para que essa camada aqui fique preenchida. Tá? Lembre sempre da questão da dificuldade. É difícil eu receber, por exemplo, R$6 do que eu pagar R$2. É meio ruim essa análise, essa analogia, mas pelo menos faz um pouco de sentido, né? Então é mais fácil você gastar R$2 do que você receber R$6. Tá? Então é mais fácil para esse átomo aqui doar, né, elétrons em uma ligação. Então, se ele vai ter uma facilidade maior de doar elétrons em uma ligação, ele vai ser um cátion. Se ele vai ser um cátion, ele é um cátion de quanto? Quantos elétrons ele vai doar? Vocês já me falaram. 2. 2. Isso. Se é 2 e ele vai estar doando, então é 2 positivo. Eu fiz esse mais muito grande. 2 mais. Ok? E aí, no caso, ele precisaria se juntar com um átomo ali que precisaria de 2 elétrons para ficar estável. Né? Então, no caso, ele precisaria de um átomos do grupo 6. Né? Porque ele receberia 2 elétrons. Mas aí, resumido, porque depois a gente vai voltar isso aqui em ligação iônica na segunda-feira, isso aqui é só mesmo para a gente começar a entender o que é uma ligação. Então, eu tenho algumas tendências. Tá? Então, átomos do grupo 1, 2 e 3. Opa.
átomos do grupo 1, 2 e 3 têm a tendência de serem cátions. Átomos do grupo 5, 6 e 7 têm a tendência de ser ânions. Então, os átomos do grupo 1, que são cátions, eles têm a tendência de doar quantos elétrons? 1. Átomos do grupo 2, 2. Átomos do grupo 3, 3. Deixa eu enquadrar isso aqui melhor. Tá meio embaçado. Aí, muito bem. Então, cátions perde elétron em uma ligação. Grupo 1 perde 1, grupo 2 perde 2, grupo 3 perde 3. E do grupo 5? Do grupo 5 ganha elétrons. Se ganha elétrons, é o sentido contrário. Lembra que a estabilidade é com 8 elétrons. Então, se ele vai ter a tendência de ganhar elétrons, se eu tenho átomos no grupo 5, para ele atingir estabilidade com 8, ele precisa de ganhar 3 elétrons em uma ligação. E os do grupo 6, para eles ficarem estáveis, eles precisam de ganhar 2 elétrons em uma ligação. E o do grupo 7 precisa ganhar quanto? 1 elétron em uma ligação. Ok? Meninos, tem alguma coisa que vocês não entenderam desse resumo inicial de ligação? Não, Tá de boa? acho que tá de boa. Tá. Mais tarde eu vou passar uma listazinha, aí ela vai ter o conteúdo da aula de segunda e da aula de hoje. Só de análise, tá? Então você vai só me analisar. E vai ser toda pelo Forms, não vai ter que copiar nada, tá? Por enquanto é isso. Fiquem atentos lá no sala de aula, que eu vou postar mais tarde. Aí vocês vão ter o restante da semana para fazer esses exercícios para mim lá. E até segunda-feira, pessoal. Peraí, deixa eu ver quem que eu não tinha feito chamada. Então, quem eu não tinha feito chamada? Era o Guilherme, o Gabriel Jordan, a Ana Luísa e a Raíssa. Raíssa, eu acho que eu tinha te marcado já. Eu já tinha. Muito bem. Então, meninos, até segunda-feira e fiquem atentos que mais tarde eu coloco a atividadezinha do Forms. Tchau, tchau. Tchau, tchau.